Olá, eu sou a professora Amanda e essa é uma aula introdutória sobre o tema de marketing e vendas digitais. Primeiramente, o que a gente vai aprender nessa aula? Os conteúdos que vão ser abordados vão ser uma comparação entre as mídias tradicionais e as mídias digitais, o que mudou, como que a gente pode se adequar, a esses novos formatos, como se adaptar às mudanças do mercado, como fazer um diagnóstico da empresa antes de estruturar aí uma campanha de marketing digital focada em vendas, como escolher estrategicamente quais ferramentas serão utilizadas e também vou falar um pouquinho sobre o marketing de conteúdo, que é uma tendência que está em crescimento aí no mercado. Então, a comparação sobre as mídias tradicionais e as mídias digitais, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que os veículos de comunicação mais tradicionais, eles não tinham tantas possibilidades quanto a gente tem nos meios digitais. Então, a gente não tinha tanta interatividade com o público, por exemplo, as pessoas não podiam responder à marca, as pessoas não conseguiam, ter uma voz, a não ser que elas tivessem um espaço naqueles veículos, não tinha tanta acessibilidade assim, então o valor também era mais caro. Aqui eu até coloquei, em contraposição aí o tradicional e o digital. E eu já coloco, que no tradicional a comunicação ela é de um para muitos. Então uma comunicação que é uma comunicação mais de massa, A gente vê aí nos jornais, nas revistas, televisão, rádio, são meios que a gente comunica com muitas pessoas ao mesmo tempo. E nesses meios não há uma possibilidade, de resposta da audiência. Até tem alguns programas que permitem, que o público faça ali uma ligação e converse com quem está ali apresentando o programa, ou você pode escrever para um jornal e dar a sua opinião, mas ainda assim não são todas as opiniões, que vão ser publicadas no caso de um jornal ou uma revista, não são todas as ligações que serão atendidas no caso de um programa de televisão. Então, tem uma possibilidade de resposta muito pequena, E o custo geralmente é muito alto. Então, se a gente quer anunciar num grande veículo de comunicação, a gente acaba tendo que pagar um custo muito grande, Pagar um valor muito alto. E também tem a questão de se a gente quer estar ali no melhor horário, no horário de mais audiência, o valor também vai ser mais alto. E a segmentação é pouco específica, porque como é uma comunicação de massa para muitas pessoas, não tem como a gente segmentar que a gente quer atingir só pessoas de uma determinada idade. Claro que dependendo do conteúdo, de qual é o público ali, do meio de comunicação, a gente consegue prever qual que vai ser o público que tem maior tendência a estar assistindo a esse conteúdo, mas mesmo assim é muito incerto. Já no digital, a gente tem um ambiente que ele é interativo, todo mundo pode conversar, o público não só ele consegue responder uma marca, mas ele também consegue produzir conteúdo, ele consegue compartilhar ideias, ele consegue co-criar. Tem um custo baixo em comparação com esses grandes veículos, com essas mídias tradicionais. Então, claro, dá para investir, dá para pagar anúncios nas mídias digitais, mas não necessariamente a gente precisa fazer isso para alcançar um espaço. Também temos mais possibilidades, de segmentar e de mensurar quem estamos alcançando. Então a gente consegue segmentar que a gente quer, por exemplo, atingir mulheres de uma determinada faixa etária, e a gente consegue mensurar se a gente está atingindo esse público, quantas pessoas estão vendo esses conteúdos, essas campanhas, se essas pessoas estão clicando, se elas estão engajando. Então tudo isso consegue ser medido também com maior facilidade. Aqui em relação à adaptação às mudanças do mercado, a gente vê que as marcas precisam se adaptar. Isso significa, hoje em dia, ter uma presença digital forte. A gente viu, com a pandemia, que muitas marcas que não trabalhavam no digital, que ainda não vendiam online ou não tinham uma presença digital, tiveram dificuldades e algumas empresas até acabaram falindo, fechando as portas, simplesmente porque elas não estavam adaptadas a esses meios digitais. Então a gente precisa estar atento a isso. Uma empresa, às vezes, de anos de mercado, pode falir, pode acabar ali seu negócio porque ela não está adaptada aí a uma determinada tendência que a gente vê.
Aqui eu trouxe uma pesquisa, que é uma pesquisa sobre as estratégias de marketing digital para 2020, e nessa pesquisa traz um dado muito bacana, que é que o marketing digital já supera 50% do investimento em campanhas. Então, as marcas investem, claro, em outros formatos, investem em campanhas em mídias tradicionais, em campanhas offline, mas ainda assim o marketing digital já superou aí metade do investimento nas campanhas. E é um número muito significativo, porque até um certo momento a gente via que as marcas estavam no digital, mas tinha uma resistência em investir, em pagar muito dinheiro. Às vezes a marca até investia, mas investia pouco. E hoje em dia as marcas já estão mais abertas a investir uma quantidade maior aí de dinheiro nessas campanhas digitais. Em relação ao diagnóstico da empresa, né, como fazer esse diagnóstico para a gente estruturar uma campanha de marketing, uma campanha de vendas digitais que dê certo, né? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar e analisar o que a marca já faz. Essa marca já tem uma presença digital? A gente tem que criar isso do zero, ou uma marca nova, ou uma marca que ainda não trabalha aí com os meios digitais. Essa marca já tem uma presença, ainda que não esteja satisfatória. Talvez a gente tenha que mudar a imagem que a marca já passa, talvez a gente tenha que adaptar o que a marca já está fazendo. Então, tudo isso precisa ser analisado. Se a marca já tem um perfil ali com muitos seguidores, com muito conteúdo, talvez isso precise, né, ser mudado, ser readequado, mas uma estratégia diferente do que se a marca estivesse ali começando, por exemplo, e precisasse atingir todo um público novo, né? Se tem um público que já conhece a marca nesse meio, a gente tem que saber também como que a gente vai adaptar esses conteúdos. Em segundo lugar, quais são os objetivos com o marketing? A gente quer gerar autoridade, a gente quer vender mais produtos, a gente quer conseguir mais seguidores ali naquele perfil, a gente quer ter muitas curtidas, a gente quer um engajamento legal, enfim, né? São inúmeros objetivos, a empresa não precisa ter somente um objetivo, mas os objetivos precisam estar claros, senão provavelmente, né, a gente vai alcançar um resultado que talvez é um resultado bacana, mas não é o resultado que estava sendo esperado. Então a gente precisa saber quais são os objetivos, o que a empresa espera de retorno com esse marketing digital. E também os indicadores, quais são os números, as métricas que a gente vai olhar, que a gente vai acompanhar para garantir o sucesso dessa estratégia digital. Então vai ser o número das curtidas ou não? Vai ser o número de cliques, o número de vendas, o número de pessoas que entrou em contato com o vendedor da empresa. Tudo isso precisa ser estabelecido antes da campanha iniciar, né? Antes da gente executar a campanha, a gente já precisa definir tudo isso. Em relação ao marketing de conteúdo, a gente precisa, né? Em primeiro lugar, a gente faz o planejamento desse conteúdo, o que vai ser veiculado, quando esses conteúdos vão ser veiculados. Isso envolve também um cronograma, porque a gente precisa saber quando esse conteúdo vai ser lançado e quando a gente precisa fazer esse conteúdo, até quando a gente pode criar esse material para que ele seja lançado para o público nessa data aí que a gente pensou. Também, né, temos o conteúdo de valor, porque muitas vezes a marca acha que fazer conteúdo é ficar publicando o próprio produto, o próprio serviço, e não é isso. Fazer conteúdo é realmente trazer informações úteis, de qualidade sobre o seu nicho, trazer conhecimento mesmo para que a sua audiência faça uma compra que seja uma compra embasada, que essa pessoa saiba o que ela está comprando, ela saiba por que o seu produto é o melhor e qual que é o diferencial dele. Entregar também, né, o que o público quer ver. Então a gente sempre tem que pensar o que a nossa audiência quer ver, o que essas pessoas gostam, quais os interesses dessas pessoas. O foco não é só a marca, né? O foco é o consumidor. Então não adianta pensar só no que a marca quer passar, no que os gerentes ali, nos donos da empresa querem passar. Porque a gente tem que pensar no que o nosso consumidor, no que a pessoa que vai comprar esse produto, ela quer ver. E também falando um pouquinho sobre SEO, né, que é a otimização para os mecanismos de busca, é uma estratégia muito boa para quem quer alcançar aí leitores, né, alcançar pessoas interessadas em conteúdo de uma maneira orgânica. Então envolve aí o uso de palavras-chave, hiperlinks, tem várias técnicas que podem até ser abordadas aí posteriormente para a gente aprender mais sobre isso, mas é interessante
quem tem interesse, né, nesse alcance mais orgânico e não apenas ter que pagar nas redes sociais, é interessante conferir aí um pouquinho sobre o SEO e aprofundar os conhecimentos nessa área para conseguir também atrair as pessoas de uma forma orgânica. Aqui estão as referências dessa aula, são livros que podem ser encontrados aí na internet, todos são muito bacanas de conhecer, de ler e aprofundar. E muito obrigada! Até uma próxima aula!